Todos nós passamos por situações de sofrimento. Não importa se somos cristãos ou ateus, ricos ou pobres. Todos os seres humanos estão sujeitos a passar por problemas. Quando isso acontece, geralmente muitas questões surgem em nossa mente. 3 delas são as mais comuns. Vamos analisá-las no programa de hoje. Está apenas começando o seu Fé para Hoje. Eu quero te dar um presente muito especial. É o DVD O Sentido da Fé. Esse DVD foi gravado por mim, então eu posso te falar com toda certeza que o conteúdo dele vai te ajudar demais a crescer em todos os aspectos da tua vida cristã. Você vai encontrar aqui temas, por exemplo, como fé na existência de Deus. Você sabe por que você pode crer em Deus? Você vai descobrir nesse DVD. Aqui tem também um tema chamado de fé na Bíblia. Você vai descobrir por que você pode crer na Bíblia. Ou seja, é um DVD com 15 temas que pode ir para a sua casa de graça. Isso mesmo, você pode ter o DVD O Sentido da Fé na sua casa sem pagar nada. Basta você entrar em contato conosco. O primeiro modo é ligando para a Escola Bíblica no horário comercial. O telefone é operadora 12 21 27 31 21. Você liga no horário comercial, vai fazer um breve cadastro com a nossa equipe da Escola Bíblica e o DVD vai para a sua casa sem custo algum. A segunda forma é entrando no site biblia.com.br. Isso você pode fazer agora mesmo. Você entra no site, faz o seu cadastro, pede o DVD e ele vai para a sua casa sem custo algum. E a terceira forma é usando esse QR Code que está aí na tela. Basta você abrir a câmera do seu celular, como se fosse tirar uma foto, e aponta para o QR Code, vai abrir um link, você clica nele e aí faz o seu cadastro e o DVD vai para a sua casa de graça. Nós podemos fazer isso porque nós temos os Anjos da Esperança, que são pessoas que financiam o trabalho da Novo Tempo. Obrigado a você que é Anjo da Esperança e você que quer o DVD, peça e ele vai chegar na sua casa sem custo algum. O sofrimento humano sempre é uma situação muito difícil de se lidar. Esse, por exemplo, é o assunto mais complicado da teologia. Como é que um Deus de amor convive com o sofrimento das pessoas? Em 2012, eu passei por uma situação bastante difícil. 2 colegas de faculdade estavam viajando com suas respectivas esposas. Eles tinham acabado de pregar durante um tempo sobre a Bíblia e num acidente os 4 morreram. Foi bem sofrido para todas as pessoas da faculdade. E nessa hora, sempre vem perguntas à nossa cabeça. Onde estava Deus? Por que Deus não fez nada? Quando a gente se depara, por exemplo, com o sofrimento de uma criança, a gente se pergunta por que Deus permite isso? Essas perguntas sempre vêm e, se formos sinceros, nós vamos admitir que já pensamos nisso também. São perguntas que vêm na mente humana diante do sofrimento. Devemos, no entanto, em meio às perguntas que fazemos quando nos deparamos com sofrimento, dar atenção a um fato no mínimo curioso. Quando um cristão se depara com o mal, automaticamente a sua mente é levada para Deus em busca de respostas ou consolo. Quando um ateu se depara com o mal, frequentemente a sua mente também se volta para Deus, com o objetivo de acusá-lo ou de provar que ele não existe. O que considero curioso é o fato de tanto cristãos como ateus terem uma atitude semelhante, dirigir os pensamentos a Deus quando se deparam com o sofrimento. O que me parece é que não conhecemos o lugar melhor para onde trazer nossas perguntas e nossa dor. A dúvida não é má em si. O problema é quando apenas alimentamos a dúvida e não buscamos respostas para elas.
É verdade que para algumas questões simplesmente não temos respostas definitivas. Porém, podemos buscar respostas parciais que nos ajudem a esperar pelo dia da volta de Jesus, quando todas as nossas questões serão definitivamente respondidas. Certa vez eu estava em um grupo de estudos da Bíblia falando sobre o assunto de bebidas alcoólicas. E a gente estava estudando aquilo lá e eu, em certa altura do estudo, disse assim: olha, a ciência diz que o vinho alcoólico faz bem para o coração. E naquela hora, alguém que estava no estudo levantou a mão e disse assim: olha, pastor, essa informação já está desatualizada. Há muito tempo a medicina já corrigiu essa informação. Quem estava falando era um cardiologista e ele continuou dizendo assim: olha, já está admitido pela ciência, pela medicina, que álcool não faz bem para o coração. O que faz bem para o coração é aquela substância que dá a coloração do vinho, e ele dizia, tem mais no suco de uva do que no vinho alcoólico. Por que eu estou te contando essa experiência? É que naquele dia eu aprendi que a gente só deve falar do que a gente entende. E que quando a gente não entende de alguma coisa, nós precisamos perguntar a quem sabe. Nós estamos falando no programa de hoje sobre o sofrimento humano e sobre as perguntas diante do sofrimento. E quem entende de sofrimento humano é o próprio Deus. Por isso a gente vai para a Bíblia, perguntar a ela as nossas questões a respeito do sofrimento e receber dela as respostas corretas. O filósofo e teólogo William Lane Craig sugeriu 4 enunciados que, bem compreendidos, nos ajudam com a questão do sofrimento humano. São ideias que combinam com a Bíblia, por isso resolvi começar com elas. A primeira: o propósito principal da vida não é a felicidade, mas o conhecimento de Deus. Deus está muito interessado em que o conheçamos e, às vezes, algumas pessoas só vão chegar perto do conhecimento ideal de Deus através dos problemas. Jó, por exemplo, conheceu mais profundamente a Deus dentro do sofrimento. Embora Deus não envie o sofrimento sobre os humanos, pode usar uma situação difícil para se aproximar de alguém. Número 2. A raça humana está no estado de rebelião contra Deus e seu propósito. Muitas vezes, o sofrimento chega aos seres humanos como consequência do afastamento de Deus e das decisões que vão de encontro ao que Ele recomenda. Deus respeita as decisões do ser humano. Acompanhe o que o apóstolo Paulo diz. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Uma parte significativa dos sofrimentos pelos quais os humanos passam são consequências das suas escolhas. E Deus escolheu, na sua soberania, não interferir no livre-arbítrio humano que Ele mesmo deu. Então os humanos escolhem e sofrem as consequências. E a gente também precisa pensar que o plano de Deus excede essa vida que nós vivemos aqui. Deus tem planos eternos. E se por acaso o sofrimento humano for contribuir para que esse plano eterno de Deus se cumpra, Ele vai permitir.
E Deus quer que nós tenhamos a certeza de que o mundo por vir existe e que nós lá seremos muito mais felizes do que somos aqui. Mas todos esses pressupostos filosóficos são base para que a gente possa agora entrar de maneira mais detida nas 3 principais perguntas que nós fazemos diante do sofrimento, seja o nosso próprio sofrimento ou o sofrimento de outras pessoas. De maneira geral, a primeira pergunta que vem à nossa mente quando nos deparamos com o sofrimento é por quê? Por que isso aconteceu? Veja, essa é a pior pergunta que nós poderíamos fazer diante do sofrimento humano, porque para ela nós não temos uma resposta definitiva. Talvez a melhor resposta para essa pergunta seja Deuteronômio 29:29, que diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Ou seja, há algumas coisas que estão encobertas e que nós simplesmente não temos acesso a elas. Por isso, a pergunta por quê é a pior diante do sofrimento, porque nós dificilmente teremos uma resposta definitiva para ela. Portanto, não faz essa pergunta. Vamos tentar as próximas, talvez sejam melhores. Não temos como não pensar em Jó quando perguntamos por que diante do sofrimento humano. Ele tentou diversas vezes entender os motivos pelos quais estava passando por todo aquele suplício na família, na saúde e na sua espiritualidade. Durante a maior parte do tempo, a resposta divina para a pergunta de Jó foi um profundo e angustiante silêncio. Deus não estava querendo torturar a Jó com seu silêncio. O que o Eterno estava tentando fazer era ensinar ao patriarca que, mais que obter as respostas, ele deveria aprender a descansar na esperança de um dia tudo se fazer novo. Se não podemos viver com otimismo no coração, o que devemos colocar no lugar? A resposta é simples: esperança. Ela poderá nos consolar quando nos depararmos com a maldade nesse planeta. Como diz o escritor Philip Yancey, o otimismo promete que as coisas irão melhorar gradativamente. A esperança cristã promete que a criação será transformada. Antes disso, Deus evidentemente prefere não intervir em cada situação de maldade ou de calamidade natural, por mais horrível que isso seja. Pelo contrário, Deus nos incumbiu de atuar como agentes de intervenção em meio a um mundo hostil e decaído. Como cristãos, nós precisamos manter bem clara em nossa mente a noção de que nós vivemos em um mundo mau. Esse mundo é o reduto de Satanás e, como tal, nós não podemos esperar outra coisa dele a não ser aquilo que Satanás sabe fazer de melhor, que é causar sofrimento. Dessa forma, quando nós virmos alguém sofrendo, não vamos atribuir aquilo a Deus. Outra coisa interessante é que não dá para viver com um otimismo exagerado sobre esse planeta. Não dá para ficar dizendo, como alguns gostam de falar por aí, vamos melhorar o mundo, esse mundo vai melhorar, porque a gente sabe, segundo a Bíblia, esse mundo só vai piorar. É lógico que nós podemos e devemos trabalhar para que esse mundo seja o melhor possível, mas sem ter um otimismo exagerado, um otimismo falso, de que esse planeta vai melhorar a ponto de ser um bom lugar para se viver. Se não podemos viver com otimismo no coração, o que devemos colocar no lugar? A resposta é simples: esperança. Ela poderá nos consolar
quando nos depararmos com a maldade nesse planeta. Como diz o escritor Philip Yancey, o otimismo promete que as coisas irão melhorar gradativamente. A esperança cristã promete que a criação será transformada. Antes disso, Deus evidentemente prefere não intervir em cada situação de maldade ou de calamidade natural, por mais horrível que isso seja. Pelo contrário, Deus nos incumbiu de atuar como agentes de intervenção em meio a um mundo hostil e decaído. Ficar perguntando por quê diante do sofrimento é algo praticamente inútil, porque muitas vezes a gente não tem resposta para isso. Além disso, tentar explicar os porquês às vezes traz mais sofrimento para aquelas pessoas que já estão sentindo dores. Por exemplo, diante de um velório de uma pessoa que morreu tragicamente, ficar tentando explicar os porquês pode trazer mais sofrimento para a família. Então, vamos parar com essa pergunta. Existem outras que são um pouco melhores. Nós podemos fazer uma pergunta um pouco melhor diante do sofrimento. É a pergunta para quê? Ou seja, existe um propósito nesse sofrimento? Essa pergunta é um pouco melhor porque às vezes nós temos resposta para ela. Eu quero te dar um exemplo. Aqui no capítulo 11 de João tem o relato da morte e ressurreição de Lázaro. Lembra? E Jesus nos explicou aqui que às vezes o sofrimento tem um propósito. Olha o que diz no versículo 4, capítulo 11 de João. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Percebeu? Existia um propósito para aquele sofrimento. E lá no versículo 45 do mesmo capítulo, a gente descobre qual era o propósito. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, o sofrimento e morte de Lázaro e o sofrimento das irmãs de Lázaro tinham um propósito maior. Era fazer com que os judeus crescem em Jesus. É por isso que a pergunta para quê é um pouco melhor, porque às vezes nós encontramos resposta para ela. Contudo, como vimos no tópico anterior, nem todo sofrimento é uma ação pedagógica divina. Uma parte considerável da dor sofrida pela humanidade é resultado do pecado que domina cada viela desse planeta. Em um mundo mau, o mal é a coisa mais comum que existe. Por isso, precisamos de fé em Deus, para não desanimarmos da vida cristã ou deixarmos de acreditar em Deus por causa do sofrimento. Precisamos esperar em Deus, lembrando que a fé significa acreditar de antemão naquilo que só fará sentido do fim para o começo. Quando Deus permite que o sofrimento chegue aos seus filhos, sempre tem um propósito. Mas como já vimos, nossa resposta para a pergunta para quê é parcial, pois dificilmente identificamos os propósitos imediatamente e às vezes nunca os identificaremos. Dessa maneira, para quê ainda não é a melhor pergunta. A melhor pergunta diante do sofrimento é até quando?
E essa é a melhor porque para ela nós temos uma resposta definitiva. E Jesus falou essa resposta em João 14, de 1 a 3. Você deve saber de cor, vou recitar para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus, naquele momento, estava tentando acalmar o coração dos discípulos e ele usou o argumento da volta de Jesus para acalmar o coração deles. Jesus prometeu que quando voltasse, resolveria todos os problemas do mal e finalmente nós viveremos num mundo sem nenhum tipo de sofrimento. É por isso que até quando é a melhor pergunta. O que precisamos entender é que Jesus não veio resolver o problema da primeira morte. Jesus veio à Terra resolver o problema da segunda morte. Muitos filhos de Deus morreram de forma trágica. Estevão foi apedrejado, Paulo foi decapitado, Jerônimo foi queimado vivo durante a Idade Média, dentre muitos outros. Pense um pouco. Se Jesus tivesse evitado a morte trágica deles, mesmo assim eles estariam mortos hoje. Basta pensarmos em Lázaro. Ele foi ressuscitado por Jesus, mas onde está agora? Morto. Jesus veio a este planeta resolver o problema da segunda morte. Entendemos bem isso quando Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O que nosso Senhor estava querendo dizer é que o importante não é esta vida passageira, mas sim a vida de verdade, a vida eterna. A nossa maior esperança não é que Jesus vá adiando o dia da nossa morte. A nossa esperança suprema é que Jesus volte logo e acabe de uma vez por todas com a morte e com o sofrimento. É por isso que a pergunta por quê não é a melhor, porque para ela a gente não tem resposta. A pergunta para quê é um pouco melhor, mas ainda não é a melhor pergunta, que por sinal é a pergunta até quando, porque para essa a gente tem resposta definitiva, até a volta de Jesus. Os autores bíblicos tinham plena consciência de que a volta de Jesus iria acabar com todo o mal. Um deles é o apóstolo Paulo, que escreveu um lindo texto quase poético a respeito daquele momento em que nunca mais acontecerá nenhum tipo de sofrimento com os humanos. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 51 a 58.
O apóstolo João foi outro que viveu com os olhos no até quando. E ele escreveu no Apocalipse um texto que demonstra bem essa noção que ele tinha de que quando Jesus voltasse, todo o mal cessaria. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21, 1-5. Não podemos terminar esse nosso momento de reflexão sem pararmos um pouco e olharmos para a nossa própria vida. Talvez você esteja sofrendo porque perdeu alguém querido, talvez um filho foi embora ou morreu, talvez a sua mãe. Especialmente nesse período que nós vivemos de pandemia, talvez você tenha sofrido de alguma forma. Veja, quando a gente tem os olhos na recompensa final, nós conseguimos encarar de maneira melhor o sofrimento humano. E a gente precisa sempre se perguntar se nós estamos prontos para enfrentar o sofrimento supremo, que é a morte. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Se hoje fosse o dia de você encontrar com a morte, se hoje fosse o dia de você morrer, você estaria pronto? Você estaria pronta? Sabe, nós deveríamos parar de perguntar tanto a respeito do sofrimento e passar a nos entregar mais a Jesus. Porque muito mais importante do que entender por que nós sofremos é estarmos prontos para passar pelo sofrimento ao lado de Jesus. E, se necessário morrer, morrer ao lado dele, para no dia da ressurreição, ressuscitar e receber a vida eterna. Então eu tenho um convite para você. Que tal perguntar menos diante do sofrimento e se entregar mais a Jesus, de tal forma que você possa passar toda a sua vida bem firme nele? Sabe, eu sempre penso em Jó. Jó passou por todo aquele sofrimento e nunca soube por que sofreu. Mas a questão é que mesmo sem saber por que sofreu, Jó nunca se afastou de Jesus. Esse é um grande exemplo para nós. Para de perguntar, apenas se entrega e passe a vida toda ao lado do seu Senhor.